Eu quero saudar a Igreja na graça, na paz, na misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos nós de novo, nesse domingo, nessa escola dominical, a 5 de abril de 2020. Vamos continuar nessa nova etapa. Louvo a Deus pelo que Ele tem feito, Ele tem nos preservado, tem cuidado, e isso é graça. Isso é graça. E também aconteça o que acontecer, nós temos que confiar na misericórdia daquele a qual nós cremos. E escola dominical, sinto falta da liberdade que nós temos na nossa sala de aula, das perguntas, sinto falta dos abraços, dos apertos de mão, sinto falta da vida de cada irmão. Não é fácil essa etapa que estamos passando, espero que não dure muito tempo. Espero que você também esteja em casa não ocioso, aproveitando esse tempo para aprender mais, para fazer aquilo a qual nós somos chamados. E nós vamos continuar a estudar a carta de Paulo aos primeiros Coríntios, né? Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. E a semana passada falávamos um pouco sobre a ressurreição de Cristo para hoje. A ressurreição de Cristo não é para ontem ou para o passado. Nós olhávamos a tendência que nós temos de ficar preso ou no passado ou no futuro, ou olhando aquilo que Jesus Cristo fez na cruz ou aquilo que Ele fez lá, ou que Ele vai fazer no futuro, né? Nós olhamos lá um Cristo ressurreto e ficamos presos ou no passado ou no futuro. O desafio foi olhar para o presente. Está chegando a Páscoa agora, semana que vem provavelmente eu vou falar um pouquinho sobre a Páscoa, mas hoje nós vamos dar continuidade na carta que estamos aprendendo. Não é uma carta tão simples, mas ela é rica, exige bastante estudo, concentração, dedicação, e naquilo que eu estou aprendendo, se Deus permitir, vou estar dividindo com os meus irmãos. Mas antes, eu quero orar junto com vocês aí, nesse momento, e nós aprendemos que devemos levar tudo a Deus em oração. Nós somos um povo que cremos num Deus que ouve e que responde. Um Deus que enviou o seu Filho a morrer por mim lá na cruz. E essa morte proporciona hoje eu poder orar. Essa morte rasgou o véu, a Bíblia diz, e nós podemos entrar com ousadia na presença do nosso Deus. Então eu quero fazer isso antes com você que está me assistindo agora, o primeiro dia da semana, domingo, e nós consagramos esse dia, né, ao nosso Deus, para a honra e glória dele, as primeiras horas do dia, o primeiro dia da semana, e faça isso, não de uma forma religiosa, mas de uma forma de consagração. Quando nós fazemos isso, nós dizemos proclamamos ao mundo aquilo que nós cremos, né? E aquilo que nós valorizamos. Vamos orar? Pai bendito, obrigado por mais esse momento, esse tempo. Continuo pedindo pela nossa nação, pelas pessoas que estão enfermas, cada uma, ó Deus. Nós talvez não fazemos noção do que é estar numa UTI e precisando de ar, ó Deus, mas o Senhor sabe todas as coisas. Os familiares dessas pessoas, nós colocamos diante do seu altar, ó Deus. Essa situação, não somente no nosso país, mas no nosso planeta. Ó Pai, quem somos nós? Quem está preparado para coisas como essa? Nós não, Pai. Nós dependemos do Senhor, do seu preparo, do seu discernimento, da sua vontade na nossa vida. E que nós possamos continuar de fé em fé, ó Deus,
buscando a paz que o Senhor nos dá e seguindo em paz os seus caminhos, ó Deus. Nos ajude em tempos tão difíceis. Eu peço por cada um que está me ouvindo nesse momento, abra nossos corações, em nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. Se você está com a sua Bíblia aí, eu já peço que você abra lá em 1 Coríntios, capítulo 15, eu não falei no início, mas é a continuidade, né? Acho que de vídeo, acho que esse vai para o terceiro gravado. E nós estamos estudando a carta de Paulo aos Coríntios. E eu quero trazer hoje para os amados mais uma parte dessa carta. No verso 33, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, o verso 33, nós lemos assim: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Uma vez alguém, inclusive um grande amigo meu, já faleceu, nós trabalhávamos juntos, e ele falou assim, o brother, me chamava de brother, né? O brother, onde na Bíblia está escrito que fala-me com quem tu andas, que eu falo quem tu és? Eu falei, em lugar nenhum. Em nenhum lugar está escrito isso. Mas a Bíblia dá algumas dicas que se aproximam dessa frase, desse ditado, né, que o mundo usa. E uma delas é esse versículo. Provérbios também fala, ande com os sábios, te faça sábio. Ande com o tolo, seja tolo. Né? E aqui, Paulo, ele começa falando, olha, não se deixe enganar. As más conversações corrompem os bons costumes. Por que ele estava falando isso? Havia lá algumas pessoas que vinham com um assunto meio estranho lá, de que não existia ressurreição, não há ressurreição dos mortos, né? E Paulo fala, olha, vocês estão dando ouvido nisso, vocês estão com conversas más, né? Aqueles assuntos que não levam a nada. Né? E ele fala, isso corrompe os bons costumes. Nós sabemos disso. Às vezes nós educamos nossos filhos com tanto carinho, tanto cuidado, e chega alguém e às vezes alguma criança e aproxima dela e tem toda aquela influência negativa, né? E criança muitas vezes dentro da própria igreja, eu tive essa experiência. Mas é natural. Não digo isso numa forma de desabafo, alguma coisa nesse sentido, não, mas como um exemplo de que isso acontece. E nós somos influenciados pelas pessoas às nossas voltas, isso é natural. E eu praticava aquele princípio de Jesus Cristo lavando os pés dos discípulos. Vós estáis limpos pela palavra, mas precisa lavar os pezinhos. Eu brincava com elas, né? Lavar os pés, o que significava? Que elas iam andar por aí e iria voltar com os pés sujos. Então, a partir daí, a minha função de pai seria educá-las, porque elas iam ter essas más conversações e elas iam vir com assuntos estranhos, né? E a nossa parte era educá-las. Mas a partir do momento que nós vamos aprendendo, crescendo, você vê isso na palavra de Deus. E Paulo fala, olha, cuidado, cuidado. E nós muitas vezes ficamos lá, né, jogando conversa fora e falando coisas que não provêm, e mal sabemos nós que muitas vezes isso está nos influenciando. É nesse sentido que Paulo fala. Uma coisa que acontece também é que nós não levamos muito a sério as coisas. O verso 34 ele fala assim, tornai-vos à sobriedade. Contrário de sóbrio, o que é? Bêbado, embriagado. Você já imaginou um garçom bêbado? Como que seria ele servir para você com a bandeja na mão? E ele nos chama à sobriedade.
como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Conforme nós vamos conhecendo a pessoa de Deus, nós vamos conhecendo mais o seu projeto maravilhoso. Nós vamos conhecendo mais a nós, o que nós estamos fazendo aqui, qual que é o sentido da vida. E Paulo vinha tratando sobre esse assunto, o assunto da ressurreição. É triste pensar numa vida que morreu, acabou. Morreu, acabou. Que sentido tem isso? Sem o sentido de prestar de contas. Então eu posso fazer o que quiser, não vai haver um prestar de contas. Mas nós tanto cremos que haverá um prestar de contas, como cremos, né, que Deus ele deseja que haja mudança em nós e Ele providencia meios para que isso aconteça. E isso não é de uma forma apenas da lei moral, né, os 10 mandamentos, não. É através do poder do Espírito Santo, que também faz parte da obra de Jesus Cristo, que morreu por nós lá na cruz. Isso é muito maior do que nós podemos imaginar. Então, nós não temos muitas opções. Aliás, nós temos 2 opções aí, 2 opções. Nós cremos e há uma verdadeira conversão. Ou nós não cremos e apenas acreditamos e achamos que a Bíblia é apenas um livro de faça, não faça. Semana passada, ou retrasada, por exemplo, vou citar como exemplo, eu disse que a questão da grandeza da Páscoa, o que significa a Páscoa para nós, né? A ressurreição de Jesus Cristo, apontando para lá em Êxodo capítulo 12, e nós vamos ver isso mais para frente. Mas existe algo que nós talvez não compreendemos diante da grandeza daquilo que Deus fez por nós. E a Páscoa é um lembrete disso, daquilo que Deus fez. É misericórdia de Deus sobre nós, sobre nossas vidas, enviando o seu Filho, poupando-nos da ira vindoura, tudo isso. Mas alguém vem e substitui o cordeiro pelo coelho, né? E aí alguém já me perguntou essa semana, mas então o ovo de Páscoa é pecado? Bom, vou aproveitar a pergunta e talvez seja a dúvida de alguns. Nós somos chamados à sensatez. Paulo está falando isso aqui, ele fala em Filipenses que a nossa equidade, o nosso equilíbrio deve ser conhecido de todos os homens. Perto está o Senhor, Deus não está longe, ele cita isso lá em Filipenses. E eu vou citar um exemplo de um escritor, e ele diz o seguinte: o primeiro livro que ele escreveu, ele ainda estava na faculdade, e ele começou a meditar sobre a vida cristã. E ele falou que a vida cristã, ele entendeu que é como... Ele deu o exemplo de um submarino. Ele falou, olha, houve uma época que os russos enviaram um submarino a tantas 1000 léguas lá de profundidade, né? E o que aconteceu? A pressão do mar matou todos eles lá. E novamente eles não desistiram. Depois de vários anos, eles criaram uma redoma, uma bola de aço, colocaram um pequeno vidrinho lá que comportasse uma pressão altíssima, ligou um tubo nessa redoma, nessa bola, e colocou um cientista lá dentro e foi descendo a profundidade que eles desejavam, que eles não conheciam, que era tudo trevas. E na medida que essa redoma foi descendo, e assim que o foco de luz bateu naquelas trevas, lá na profundidade do mar, qual foi a primeira coisa que esse cientista viu? Um peixe, bem assim, tranquilo.
E a pergunta que ele fez foi o seguinte: eu estou aqui cercado de aço e totalmente protegido para que eu não sofra essa pressão e não morra aqui esmagado por essa pressão. E como que esse peixe tão fininho pode andar aqui suportando tudo isso? E a resposta simples para nós é: porque Deus fez o peixe da forma que ele pudesse sofrer tamanha pressão. A resposta científica é que a pressão interior do peixe é igual à pressão exterior, permitindo ele poder andar lá tranquilamente em águas profundas. Aplicação: o que isso me ensina? A religião faz algo conosco. A religião é você colocando o submarino, porque você continua na sua natureza e não houve mudança na sua natureza. Então, faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo, e você anda por aí e não me toque, porque eu sou mais santo do que os outros. Não é isso? Há uma condenação para isso lá em Isaías. Eu não anotei o versículo, talvez numa próxima eu possa estar falando. De pessoas que fazem isso, né? Não me toque, que eu sou mais santo que os outros. Na verdade, amados, nós somos mais como peixe do que como submarino. Nós podemos andar por aí e sofrer toda essa pressão sem que ela não nos mate, porque a nossa natureza interna, ela é diferenciada. Isso é no âmbito espiritual, é a nossa crença, é a nossa fé, é o poder de Deus em exercício na nossa vida. É o poder de Deus trabalhando na minha vida. Então, e nós estudamos isso aqui em 1 Coríntios. Paulo nos deu um exemplo de pessoas que estavam tendo problema que outras compravam carne que eram sacrificada a ídolos, e a pergunta é: eu posso comer essa carne? Então a pergunta é: eu posso comer o ovo de Páscoa? O que Paulo falou lá para eles? Falou: olha, vocês lá no capítulo 10, ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, não é? Me perdoe, no capítulo 10 ele conclui, no capítulo 10 ele diz assim: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Mas, eu estou com a Bíblia aqui, e eu posso dar um pouquinho mais de beleza e riqueza nesse assunto. No verso 13, antes de falar isso, que nós devemos ter uma vida que glorifica a Deus, ele diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, que não permitirá que sejam tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Nesse contexto de certo e errado, Paulo vem falando assim: olha, todas as coisas me são permitidas, mas nem todas me convêm. Então ele fala: você vai comprar a carne que foi sacrificada aos ídolos, mas tem lá o seu irmão que acha que é errado e você vai escandalizar ele, por amor ao irmão você não faz. Mas se você for comprar carne e você achar que é errado, mesmo não sendo errado, mas se você pensa que é errado, você peca também, porque se fosse, você estaria fazendo. Mas, em última instância, ele fala assim: não existe um critério para você sim ou não, mas existe um produto final a ser adquirido, que é o quê? A glória de Deus. Então, convém isso. Na prática, o que isso nos traz? Entender que algo que nasceu lá no passado e acaba confundindo a cabeça das nossas crianças quando você fala ovo de Páscoa. Então, eu sabendo disso, eu posso tomar uns cuidados. Por que não? Olha, filho, não é ovo de Páscoa, é ovo de chocolate. É uma tradição. E você já pode aproveitar esse tempo para falar para o seu filho, né? Se tem a liberdade de comprar, pode comprar, come, mas leve seus filhos diante de uma verdade. Não trate
eles com uma mentira ou com essa ligação que alguém fez. Não fui me aprofundar, o máximo que eu sei foi estudando um livro sobre, o nome do livro era Babilônia, um livro muito antigo que fala a origem disso, mas é pouca informação, então eu não me apropriei. Mas independente da origem, de quem começou um dia a fazer isso, se foi uma boa intenção, se foi uma má intenção, o que importa é hoje. E hoje nós temos algo que é do cristianismo chamado Páscoa, que tem a ver com o Cordeiro Pascal, é o Cordeiro de Deus, que é a nossa Páscoa, que a Bíblia diz, concorrendo com o ovo de Páscoa, concorrendo com o coelho de Páscoa. Então, qual é a nossa função? Instruir os nossos filhos o que é correto. Quando você faz isso, você está impedindo que isso seja propagado por mais gerações. Ou fazendo aquilo que a Bíblia diz, participante das obras infrutuosas das trevas. Então eu tenho caminhos, sempre dois a escolher, ou mais caminhos, e eu posso escolher o que mais glorifica a Deus. O nosso Deus é o Deus da verdade. Então eu pego isso como mentira, não é o coelho, não é chocolate. Quer saber a verdadeira história da Páscoa, o que significa? E apresenta para a pessoa. Se for um adulto que quiser ouvir, você já apresenta o verdadeiro cordeiro, o que ele veio fazer, isso é evangelismo. Se for uma criança, você já deixa bem claro para ela, fala, olha, isso não está na Bíblia, não tem coelho na Bíblia e não tem ovo de Páscoa na Bíblia. Então aí você apresenta a verdadeira Páscoa para ela. Abri um parênteses aí, por causa da semana passada, esse assunto me vieram perguntar. E agora, por outro lado, né, quando nós estamos no capítulo 15, as más conversações corrompem os bons costumes, sede sóbrios, e Paulo ele já prevê que algumas pessoas vão dizer assim, o verso 35, mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Paulo já previa que algumas pessoas iriam fazer essa pergunta, porque se nós morremos, e nós somos super curiosos, né? Nós queremos saber o que vem depois, nós não aguentamos apenas confiar em nosso Deus. Amados, qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Mas Paulo, ele responde, ele fala insensato. Tem uma versão que fala tolo, né? Mas o insensato, para mim, é uma palavra mais rica, porque é falta de sensatez, né? Aquela pessoa que não parou para pensar, é isso que ele está dizendo. Insensato. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. Então ele começa falando aqui de semente. Ele dá o exemplo, ele fala, olha, quando você coloca uma semente, você abre lá um buraco lá, pode ser uma semente pequena, pode ser um caroço de abacate, você joga lá, fecha com terra, ela não nasce se não primeiro ela não morrer. Nós já começamos a fazer uma ligação aí. Tem que morrer primeiro, essa semente. Ela vai deixar de ser quem ela é. É interessante isso. E isso, dentro da própria conversão, essa é uma realidade nossa. Jesus Cristo falou para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Mas aqui ele está falando da morte natural, realmente, quando nós morremos, quando nós somos enterrados. Ele fala assim, e quando semeais, não semeais o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente, é o verso 37. Nós semeamos, jogamos as sementes no chão, e o que nasce é totalmente diferente da semente. Se você, talvez aconteceu com você, o que acontecia comigo,
quando eu ia no armazém, mercado não tinha muito não, mas antigamente, até hoje, né? Você vai lá no armazém buscar alguma coisa que você não pegou no mercado e tem lá uma prateleira lá com vários saquinhos de semente de flores. E eu ia buscar alguma coisa para minha mãe e eu ficava olhando qual eu achava a flor mais bonita, eu tinha vontade de plantar todas elas. Mas ao mesmo tempo, eu lembro que uma vez eu abri o saquinho, achei que eu tinha sido enganado, né? E que na verdade a semente era pouquinho e estava lá no fundo mesmo. Ela era tão pequena que demorou para mim achar a semente lá no saco. Então, agora daquela sementinha nasceu algo totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, Paulo já nos dá essa expectativa, que é infinitamente superior àquilo que nós temos em mente. Uma criança, quando nasce, ela não tem noção do que é fora do útero, mas é algo infinitamente maior e maravilhoso do que o próprio útero. Então ele já começa falando isso para nós, né? Ele fala, olha, vai ser algo totalmente diferenciado. E no verso 38, mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprouve dar, e a cada um das sementes o seu corpo apropriado. Então ele está dizendo, se você vai plantar lá um pêssego, vai nascer uma cereja. Entende isso? Então, aquilo que você planta, aquelas características que ele vai herdar da semente, não vai perder. Nem toda a carne, verso 39, é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves, outra dos peixes. No verso 40. Aqui nesse verso 39, ele não está dizendo que os animais vão ressuscitar. Nós não temos base nem amparo bíblico para isso, né? Nós, o homem, é o único que foi feito à imagem e semelhança de Deus, né? Mas a resposta para uma criança é: Deus sabe todas as coisas, né? Mas nós não temos um céu de cachorro. Biblicamente, não há lugar nenhum que diz que há um céu para os animais, né? E às vezes nós temos os nossos animais em particular, mas você poderia abrir para todos, né? Você poderia dizer: a barata vai para o inferno, o cachorro vai para o céu, né? O rato, depende se for rato de esgoto, inferno; se for um ratinho hamster, vai para o céu. Não temos isso. Isso é uma discussão que já vi algumas pessoas terem. Não temos nada disso na Bíblia. A Bíblia trata do homem. Aos animais, a Bíblia chama a nós não maltratarmos os animais. Assim, há princípios bíblicos que regem ao homem, que ele não deve maltratar os animais, né? Mas não é isso que Paulo está dizendo. Ele está aplicando ao homem, mas ele usa para dizer a forma como Deus trata as coisas. Nem toda carne é a mesma, verso 39, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Então não tem nada a ver com aves ou peixes indo para o céu aqui, não. Ele está falando dessa diferenciação. Também há corpos celestiais, corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e a outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua e outra das estrelas. É interessante aqui nesse contexto, porque ele fala na mesma sequência de Gênesis, né? Gênesis 1:16, o sol, a lua e as estrelas. Porque até entre estrela e estrela, a diferença de esplendor. Eu ouvi um pastor falando e achei interessante. Ele disse: se você pudesse criar uma estrela, quantos livros você escreveria sobre o assunto? Agora, quando você vai em Gênesis 1:16,
A palavra de Deus fala que Deus criou o astro, o maior, o menor, e lá no finzinho ele escreve, e também criou as estrelas. Não há estrela, as estrelas, para você entender o poderio do nosso Senhor. Está lá em Gênesis. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção, semeia em desonra e ressuscita em glória. Essa corrupção aqui é de perecer mesmo, né? Alguém já disse que nós nascemos morrendo, caminhamos para a morte. E cientificamente parece que nós vamos produzindo, paramos de produzir e morremos, né? Mas na verdade nascemos morrendo no sentido de que nós vamos caminhar para a morte. Outra pessoa já disse, olha, aumentou os números dos mortos, né? Num certo sentido não aumentou o número dos mortos. O número dos mortos já estão contados, e é todos. Só acelerou a lista, só acelerou o livro de chamada lá. Talvez a gente tinha ideia que fosse demorar um pouquinho mais e aquilo acelerou, porque estudando a ressurreição de Cristo, falamos bastante sobre a morte, ela é certa para todas, né? Para todos nós. Então Paulo ele vem falando, olha, ele cita o exemplo da semente, né? A semente seria aqui o corpo, né? E a semeadura seria a ressurreição, como que isso, ele só se configura, ele fala, olha, lança a semente, nasce algo diferente da semente. É isso que ele está dizendo, né? Agora, quando ele fala essa questão aqui, ressuscita, semeia, corrupção, ele não está falando aquela coisa lá de Brasília, não. Corruptível, ele está falando daquilo que acontece com o nosso corpo, de deteriorar, de perecer, aquilo quando nós morremos, né? Quando fala que o corpo de Cristo não sofreu corrupção, foi isso, não é? É outro corpo que vai ressuscitar, né? Mas Paulo, para que nós não pensamos assim, bom, então eu posso ressuscitar um animal, um cachorro, um cavalo, é isso que ele está tratando. Ele fala, não, quando você planta uma semente de abacate, não vai nascer manga, vai nascer abacate. Então ele está dando dica de que nós seremos, em essência, isso que nós somos hoje, né? Ele praticamente é o mesmo, mas com característica de um corpo ressurreto, glorioso, infinitamente melhor. A semente morre, mas dela nasce algo maravilhoso, né? Algo maior do que nós podemos imaginar. É isso que ele está falando, né? Sobre corrupção. E vai acabar essa questão de a nossa face se enrugando, nosso cabelo caindo, e a morte se aproximando, ficando fraco, ficando doente, tudo isso vai acabar, né? Ele fala assim, semeia-se o corpo em desonra, no final do verso 42, ressuscita-se em glória, né? Um corpo glorioso. Nós sabemos que nós seremos glorificados, por quê? Porque nós seremos parecidos com Cristo. Você não precisa ir lá, eu também por causa do tempo não vou, mas em Filipenses 3:21 diz assim, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até de subordinar todas as coisas. Filipenses 3:21. Então, o nosso corpo, né, será um corpo glorificado.
Será algo muito além do que nós podemos imaginar, mas mais próximo do nosso Senhor Jesus Cristo. O verso 43, semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Alguns já dizem que esse contexto aqui está falando de poder tipo Jesus atravessar parede, essas coisas. Eu quero entender que aqui basta entender a nossa fraqueza quanto ao pecado, e aqui nós teremos poder total contra o pecado. Isso para mim já basta. Caso contrário, eu vou ter que estar medindo que tipo de poder, não é? Eu vou poder atravessar a parede, soltar raios, não é? Qual vai ser a limitação quanto à natureza? Eu não creio que é nesse sentido de poder, não é? O verso 44, semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então, aqui ele termina de uma forma que nos deixa bem claro. Né? Semeia-se corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. É um corpo, é espiritual, não é um fantasma. Nós, talvez, se olharmos para Jesus Cristo, quando ele esteve aqui, ele mostrou as marcas dos cravos, né? Então, Paulo lhe deixa claro, olha, é bem parecido com o que nós somos, não perde essa essência, mas vai ser transformado num corpo glorificado. Aí ele vai falar sobre Adão, né? O verso 47, o primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Nós sabemos que através de um homem entrou o pecado no mundo. Romanos capítulo 5 também vai falar sobre esse assunto. E aqui mostra dois caminhos para nós, o homem terreno e o segundo homem, o homem do céu, que é o homem espiritual. Esse homem espiritual já começa agora. A minha versão, ela fala assim, como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. Mas o verso 49 fala, e assim como trouxemos a imagem do homem terreno, aquela forma que nós nascemos, né, devemos trazer também a imagem do celestial. Esse último versículo eu tive que procurar lá no grego, no original, que me gerou dúvida, porque uma versão está apontando para o futuro, fala, vocês eram terreno e serão espiritual, mas aqui, na minha versão, está dizendo hoje, embora as duas coisas são verdadeiras. Eu procurei saber se estava falando do futuro ou do presente, né? Pesquisando no original, a impressão que Paulo está falando é a partir de agora. E longe de estar errado, mesmo que ele estiver apontando para o futuro, não há perigo nenhum em dizer que isso é para agora. Porque a conversão é para hoje. Aquilo que eu citei como exemplo lá no começo, em que o peixe ele nada livremente porque a natureza dele permite, basicamente é isso que funciona nas nossas vidas. Você tinha uma velha natureza, você espelhava Adão, e essa velha natureza ela não permitia você seguir a lei do Senhor. Você não tinha poder para isso, você não conseguia, embora você tentava, você não conseguia. Algumas pessoas no passado tentou viver só do Sermão do Monte, separou, criou cidadelas, um grupo de pessoas foram e foi provado que eles não conseguiam. Não adianta, é Deus quem nos dá poder para poder segui-lo, para poder fazer o que é reto, o que é correto, que vai muito além daquilo que é moral, porque é espiritual. Nós sabemos que nós vamos prestar conta diante de Deus. E isso está no âmbito espiritual, mudando a nossa essência,
quem nós somos. É isso que acontece. E isso já começa aqui. E agora, como ele está falando do corpo, né, lá no futuro nós teremos um corpo glorificado. Mas aqui no último versículo ele fala da imagem. Se estamos trazendo a imagem de Adão, devemos trazer a imagem de Cristo Jesus. Porque no verso 50 ele fala: isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, e nem a corrupção herdar a incorrupção. Isso abre um leque aqui de pensamentos enormes. Você não consegue chegar até os céus por conta própria. Aproveitar a escada de Jacó e subir e achar que vai chegar no céu. Quando você lê o Peregrino, tem alguém lá que está querendo um atalho para chegar, né, até o céu. E ele não consegue sem a pessoa de Jesus Cristo. Se carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem corrupção herdar a incorrupção, o que precisa acontecer para que eu herde o reino dos céus, o reino de Deus? Através de Cristo Jesus, que ele já vai adiantar e vai falar, ele vai entrar com a pessoa de Jesus Cristo aqui. E ele fala: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Esse dormiremos é morrer. Nem todos vão morrer. Por que nem todos vão morrer? Por causa da ressurreição de Jesus Cristo. Mas, agora transformados todos. Seremos todos. Quem? Aquele a qual Cristo vai vir buscar. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Ele fala, os mortos já vão ressuscitar num corpo novo, incorruptível, e nós seremos transformados. Ele fala esse mistério para nós aqui. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então, é necessário haver essa mudança. Aquilo que é corruptível tem que se transformar em incorruptibilidade. Aquilo que é mortal é revestido de imortalidade. É isso que ele está falando. É necessário. Não tem como. E ele fala que algumas pessoas não vão passar pela morte quando ele aponta a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. A última trombeta soará, né? Nós vimos lá em Apocalipse isso. E naquele momento, a volta de Cristo, ela é certa, ela é real e vai acontecer. Nós cremos, algumas pessoas, elas querem tratar essa nossa realidade, o coronavírus, como se fosse uma única marca da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Não, já houve muitas e haverá muitas outras, apenas confirma. Nós esquecemos de outras coisas, por exemplo, nos últimos dias os homens seriam arrogantes, amantes de si mesmo, sem afeição natural. Por que nós não olhamos isso como marca de últimos dias? Haveria guerras, rumores de guerras. Quando tem rumor de guerra, a gente não liga. Mas quando chega tão perto da gente, a gente liga a volta de Cristo. Quando a Bíblia diz nos últimos dias, está falando nos dias após a morte de Cristo e ressurreição. A partir do evento de Cristo Jesus ali, e quando ele ascendeu, o que o anjo falou para aqueles discípulos que viu Jesus subindo? Olha, este mesmo que vocês viram subir, há de voltar. Então começou uma contagem regressiva a partir desses eventos. A partir dali começou a volta de Cristo já sendo contabilizada, os últimos dias. Então, até a chegada de Cristo, o numerador estava progressivo. Estava lá, os anos se passando, a contagem. Porque para que houvesse e completasse o plano da redenção, esse plano magnífico de Deus em nos restaurar, precisava Cristo morrer, ser sepultado e ressuscitar. E isso aconteceu. A partir do momento que isso aconteceu,
pronto, foi ligado o cronômetro. E por isso que você entende os últimos dias, né, na Bíblia apontando daí. Ainda dá tempo de eu continuar mais um pouquinho, né? Deixa eu dar uma olhada no tempo aqui, que eu não tenho nada marcando o meu tempo, né? Já passou um pouquinho, dá mais uns 5 minutinhos. Porque é necessário, o verso 54, e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Isso ele está citando Isaías 25:8. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado, a lei. Talvez você fique pensando aqui, o que é esse negócio de que o aguilhão do pecado, né? Na verdade é a arma do pecado, a ferramenta do pecado, da morte é o pecado. O pecado é o tiro, né? É aquilo que é necessário para que haja morte. Então o aguilhão, né? Aquilo que faz acontecer, a causa. O que é a causa da morte? É o pecado, é isso que ele está dizendo. E a força do pecado é a lei. E aí quando você vai lá em Romanos, capítulo 7, se não me salvo engano, é 7 mesmo, Paulo ele fala que a lei, ela avultou, né? Aviltou, acho que avultou é o termo ali que ele está falando ali, é dourar a pílula, é aquilo que nós dizemos assim, que promoveu. Como isso? Como que eu posso explicar isso? Paulo ele nos ajuda, ele fala assim: você não saberia que é errado roubar se a lei não dissesse não roubarás. Você não saberia que é errado matar se a palavra de Deus não dissesse para você não matarás. É isso que ele está dizendo, não é? O pecado causa morte e a lei ela vem e mostra, não é? E aí, sempre que ele vem falando sobre esse assunto, ele já fala da solução, né? Aí ele fala, então nós temos um problema, porque a lei veio mostrar aquilo que nós não devíamos fazer e nós fazemos, então qual é a saída? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Não é vão. Paulo não fala, olha, tome cuidado, né? Mantenha o seu medo à flor da pele. Seu medo à flor da pele, não, de jeito nenhum. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes em ganhar dinheiro. Não, na obra do Senhor. Esse Senhor é o Jesus Cristo. O mesmo que ele fala lá em cima por intermédio de Jesus Cristo. Sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Terminamos assim o capítulo 15 hoje, né? Louvado seja Deus. Vamos estar orando, agradecendo ao nosso Deus e à noite nós vamos dar continuidade falando um pouco sobre a redenção. Ó Pai, obrigado por esse dia, por essa palavra. Uma coisa é certa, Pai. Nós não conseguimos compreender a grandeza que será quando nós estivermos contigo aí. Ó Pai, ó Deus, mas só o fato de estarmos na sua presença. E como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13, conhecer o Senhor como o Senhor nos conhece. Ó Deus, só isso já deve encher os nossos corações. Ó Deus, nós sabemos que o que o Senhor tem para nós é bom, perfeito e agradável. Nos ajude a aprender cada vez mais e colocar em prática. Te agradecemos em nome do seu Filho Jesus. Amém.